Jesus chorou. Quando eu leio esse versículo, eu fico pensando, quando você vê alguém chorando, você vê alguém chorando por algo que ele não pode fazer, ou por algo que aconteceu, e ele nada pode fazer a não ser chorar. Ou porque perdeu alguma coisa, ou porque ele está sentindo alguma coisa. Então o choro vem por perdas, por sentimento, por sensação de incapacidade, por tristeza. Então há muitos motivos para você chorar. Agora imagine uma pessoa que pode tudo chorar. Imagina alguém que pode trazer alguém à vida chorar. Imagina alguém que pode multiplicar o alimento que está faltando, chorar. Imagina alguém que pode tirar alguém de um leito de uma UTI, alguém que foi desenganado pelos médicos e uma pessoa que pode trazer a saúde daquela pessoa chorar. Dá para imaginar como que pode? Como que alguém que pode resolver todo e qualquer problema chorar? Então, quando eu vejo na Bíblia esse versículo, Jesus chorou, eu quero entender o porquê Jesus chorou. Amém? Amém. Então, nós vamos hoje entender por que Jesus chorou. Já se perguntou isso? Perceba, Jesus não está chorando porque lhe falta uma competência para fazer algo. Jesus não está chorando por falta de capacidade para fazer alguma coisa, porque tudo ele pode fazer. Então, para você entender o contexto da coisa, Jesus, eu preguei aqui há poucos dias sobre Marta e Maria. Então Jesus chega, depois de 4 dias que Lázaro morre, e aí vem Maria encontrar com ele e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido e tal. E Jesus fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí vem Maria, adora o Senhor e fala: Senhor. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é isso? Mas vamos ler o contexto, vamos ver o versículo 33. E aí nós vamos entender melhor. Amém? Preste muita atenção. Eu não vou demorar hoje. Eu só quero trazer uma reflexão para você. Eu quero que você entenda por quê. Mas antes eu quero que você olhe para o lado e diga para o seu irmão: para de fazer Jesus chorar. Olha para ele mais uma vez e fala assim: o motivo pelo qual Jesus chorou está olhando para mim. Vamos lá. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ele, Jesus indignou-se do Espírito. Espera aí. A Bíblia diz: Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? E Jesus fez o quê? Indignou-se no Espírito e compadeceu-se dele. Primeiro ele ficou indignado e depois compadeceu. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender o que significa a questão indignação. Então perceba, Jesus, aqui o texto diz que, sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no Espírito e compadeceu-se dele. Então, ou seja, Jesus chega no lugar, aquele que pode resolver tudo, aquele que pode fazer qualquer coisa, transformar aquilo que é impossível em possível, transformar aquilo que ninguém acha que pode acontecer mais, ele pode fazer, e as pessoas continuam chorando. Qual é a mensagem que está passando para ele? Qual é a mensagem? Você chega diante de alguém que tudo pode e continua triste. Você chega diante de alguém que tudo pode fazer e continua lamentando. Você chega diante de alguém que pode resolver o teu problema e ainda assim você continua chorando.
Qual é a mensagem que você passa? Você está aí? Imagina alguém, você está diante, tem um problema sério, com uma dívida, e você tem um amigo muito rico, e ele diz para você por telefone: eu estou indo aí para resolver teu problema. Quando você vê ele, você vai continuar chorando? Vai dizer: eita, glória a Deus, oh, que bênção que você chegou, meu amigo. Bênção. Porque você sabe que o problema acabou. Porém, o sentimento das pessoas, que mesmo com Jesus ali, o problema iria continuar. Aí, a Bíblia diz que Jesus indignou-se, porque mesmo ele estando diante daquelas pessoas, eles continuavam chorando, como se nada ele pudesse fazer. O problema é esse. Jesus chegou na tua vida e você continua agindo da mesma forma, como se nada ele pudesse fazer. Você vem para a igreja, você recebe Jesus como Salvador, e para você a sua vida continua do mesmo jeito, porque você continua dentro do seu coração, achando que Jesus nada pode fazer. Devido à situação que você está enfrentando, você continua achando no seu coração que nada Jesus pode fazer. Aí você está fazendo o quê? Indignando Jesus. Fala para o teu irmão: a tua incredulidade deixa Jesus indignado. Nós precisamos entender isso, irmão. Ele chegou. Se ele chegou, ele pode resolver meu problema. Mas essa consciência que a gente precisa ter. Aquele povo, mesmo vendo Jesus chegar, com tantos milagres que ele fez, aquele povo continuava chorando. Olha, vamos ler o texto para você. Vamos entender primeiro o que é indignar-se. Presta atenção. No nosso dicionário, a palavra indignação é enfurecer. Diga: enfurecer. Irritar. Revoltar. Então eu entendo aqui, Jesus ficou o quê? Enfurecido. Quem de vocês já ficou enfurecido em ver alguém chorando? Jesus ficou irritado em ver alguém chorando. Quando você vê alguém chorando, fala: oh meu Deus, o que foi? Para, vamos chorar também. É ou não é? Mas a Bíblia diz que Jesus ficou como? Irritado, indignado, revoltado. É isso que diz o texto, amém? É ou não é? Jesus no Espírito, ou seja, ele não falou nada, ele não berrou, não gritou, ele não reagiu fisicamente, mas no seu espírito ele estava como? Indignado. No seu espírito ele estava dizendo: eu andei com esse povo. No seu espírito ele estava dizendo: eu fiz tantos milagres. No seu espírito ele estava dizendo: eu fiz coisas tremendas no meio desse povo, e ainda assim esse povo não acredita em mim. Você está entendendo isso? E aí Jesus ficou indignado no seu espírito de ver tamanha incredulidade. Assim somos nós, irmão. Você diz que acredita nele, mas quando você tem um problema, você não acredita que ele pode mudar a situação. Você diz que acredita nele, e quando as coisas apertam, você foge da igreja. Você some, você desaparece, você não ora, você não busca ele, você não faz nada. Você está aí? Amém. E aí você deixa Jesus como? Como é que você deixa Jesus? Indignado. Quantos de vocês já deixou Jesus indignado? Diga amém. Amém. Sinceridade. É bênção. Amém? Amém? Vamos ler o texto? Vamos lá, 34. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Presta atenção. Aí, vou o texto que eu li. Jesus, mas ele chorou, porque antes ele estava como? Agora você entendeu porque Jesus chorou?
Está claro agora porque Jesus chorou? Veja que ler um texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando você lê o contexto, você entende porque Jesus chorou. Amém. Deu para entender agora? Quantos de vocês não entendiam porque Jesus tinha chorado? Amém. Agora você está entendendo porque Jesus chorou. Amém. Fala para o teu irmão assim: Jesus chorou por causa da tua incredulidade. Para de fazer Jesus chorar, seu incrédulo. 36. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Aqui fala aí, agora vamos lá. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem, que abriu os olhos do cego, ter evitado que seu amigo morresse? Quer dizer, eles acreditavam que Jesus poderia curar a doença, mas não acreditavam mais que ele poderia restaurar, trazer a vida que ele já tinha morrido. Não poderia esse amigo? Que amigo é esse? Sabe que está doente e deixa morrer? Se esses judeus aqui fossem baianos, eles assim: como é que miserável é esse? Ah, miserável. O amigo doente, morrendo, ele não está nem aí. Deixa morrer, poderia ter vindo, poderia ter resolvido. Mas eles não sabiam que Jesus, ele tinha a capacidade, o poder de ouvir o que eles estavam falando entre eles, até mesmo antes da palavra sair da boca dele, ele já sabia o que eles iam falar. Você está aí? Porque Jesus, ele como Deus, ele é ali naquele momento, ele tinha e tem esse poder de nos conhecer a tal ponto de saber o que ainda vamos falar. Então tudo isso que aquele povo estava falando, ele tinha conhecimento. Você está aí, meu irmão? Amém. Então quando os judeus falaram isso, ele tinha conhecimento. Aí você vê no versículo 38, presta atenção nisso, 38. Então, novamente, Jesus... Só veio 2 pessoas para a igreja. Quero agradecer essas 2 pessoas. Continue vindo, tá? E os outros sejam convidados a participar, tá bom? Vamos lá. E então, Jesus, quer dizer, no mesmo lugar, na mesma situação, ele se indigna 2 vezes. Você está aí, irmão? Primeiro ele viu pelo choro do pessoal, e agora pelo comentário daqueles judeus. Cara, amigo. E a Bíblia diz que então novamente Jesus se indigna em seu espírito, ou seja, se irrita em espírito, se revolta em espírito, se enfurece em espírito, por causa daquele comentário terrível que estava fazendo dele. E comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechada a entrada. O que eu quero que vocês entendam aqui, Jesus vai e diz: Lázaro, vem. Não é sobre isso que eu quero pregar. E ali ressuscita Lázaro. E Lázaro sai vivo daquele lugar. Agora, o que eu quero dizer para você é: Jesus se irrita, se enfurece, Jesus se indigna com a minha incredulidade, com a tua incredulidade. Nós conhecemos Jesus, sabemos de tudo que ele fez, sabemos que ele pode fazer tantas coisas, e agora ele chora, e a gente pensa que ele está chorando pela situação. Mas se ele pode ressuscitar Lázaro, por que ele vai chorar a morte de Lázaro? Você está aí, meu irmão? O que eu entendo com isso? Você não vai comover Jesus com o seu choro. Você vai comover ele com a sua fé. Você não vai comover Jesus com o seu choro. Não. O que vai atrair Jesus é o quanto você deposita os seus problemas diante dele. É o quanto você crê que ele pode mudar a situação. É o quanto você crê que ele pode transformar a tua vida. É o quanto você crê que você entregando tudo na mão dele, ele resolve.
Querido, preste atenção, você confia sua vida no Banco Itaú. Você trabalha anos, pega tudo que você tem e põe no Banco Itaú. Não é isso? Trabalha anos, pega tudo que tem e põe no Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, mas não confia nada em Jesus. Já prestou atenção nisso? Não confia em Jesus para nada. Você confia no Waze, o GPS que te leva para qualquer lugar, coloca lá. Você confia, se o Waze mandar você entrar aqui. Eu já caí num buraco por causa do Waze, meu irmão. Já entrei numa rua que eu falei para o cara, meu irmão, aqui sai. O cara falou, cara, sai, mas não vai por aí não, porque tu vai ficar sem os pneus do carro. Confiei no Waze, me colocou em cada roubada. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em acreditar em Jesus, meu irmão? Porque tem tanta dificuldade em acreditar em alguém que pode mudar a nossa vida sim, pode transformar tudo sim. Então o choro de Jesus é porque ele estava indignado de ver aquele povo chorando mesmo depois dele chegar ali. As irmãs dizendo, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido, por que tu não veio? Os judeus falando, esse aí que curou, que tu não podia ter ajudado o amigo dele? Aí deixou Jesus como? Indignado. O que eu aprendo nessa noite? Eu preciso parar de indignar Jesus. Eu preciso parar de irritar Jesus. Eu preciso parar de enfurecer Jesus com a minha incredulidade. Eu preciso parar com isso, eu preciso agir pela fé, eu preciso crer mais, eu preciso me entregar mais, eu preciso me atirar mais aos braços dele, meu irmão. Amém, querido? Olha o que diz o versículo 40, presta atenção. Presta atenção. Vamos ver o 39 e o 40, presta atenção. Determinou Jesus, tirai a pedra, preveniu-lhe Marta, irmã do falecido. Senhor, eles cheiram mal, pois já se passaram 4 dias. Senhor, não tem mais jeito não. Está todo podre, a carne já deve estar aí, o negócio está feio. O que isso faz? Deixa Jesus mais indignado. A resposta de Jesus, 40. Encorajou a Jesus. Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus. Eu não te falei. Eu não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Por que você não está crendo? Eu não falei para você que se você crer, as coisas podem mudar. Por que você não está crendo? Eu não falei para você, se você acreditar de verdade em todas as palavras que eu lancei, tudo ia mudar. Por que você não está crendo? É por isso que Jesus chora. É por isso que você faz Jesus chorar, se indignar, se irritar. Porque você não crê. Está na igreja há 3, 4, 5 anos, 10 anos e continua incrédulo. Tanto tempo na igreja e continua sem acreditar. Continua sem acreditar que Ele pode mudar a tua vida, a tua história, teu casamento, teus filhos, seja lá o que for. Se creres, verás a glória. Por que não vê a glória? Porque não crê. Quem quer ver a glória? É só crer. E crer é muito mais, não é só lançar a palavra eu creio, não. É viver como se já existisse. Crer é isso, irmão. Crer é colocar o pé para que Deus coloque o chão. Crer é você fazer algo que não está vendo, porque tem a certeza do que não está vendo. Crer é você andar, é a mãe já andar na certeza que o filho vai ser transformado, é a esposa andar na certeza que o marido vai ser transformado.
É você ver aquelas contas atrasadas lá e ter a certeza que vai ter resultado, que Deus vai agir, vai abençoar. É ter a certeza que algo poderoso vai acontecer. É gerar em você uma confiança tão grande que não vai deixar o que você está vendo te abater, que não vai deixar o que você vê te abater a sua vida, abater o seu humor, abater a sua alma, porque assim como está a sua alma, assim é. Então crer é você andar num estado de certeza absoluta que algo poderoso vai acontecer. É isso que crer. É isso que é andar no estado de crer. É antes que a coisa aconteça, você já está vivendo como se estivesse. Você está aí? Você está aí hoje, né? Você veio hoje, né, irmão? Que bom que você veio hoje, meu irmão. Agora presta atenção. Então aqui você entende por que Jesus chorou. Porque a Bíblia diz em Mateus 7 que ele está entrando na cidade chamada Naim. E está vendo uma mulher viúva e seu único filho, porque naquela época os pais fazia-se muito filho, porque o filho depois sustentava os pais e ajudava os pais na lavoura. Por isso que era comum terem muitos filhos. Hoje em dia os filhos só comem e dão um trabalho miserável. Ainda fica cobrando do pai e da mãe. Aí, tô sem dinheiro. É trabalhar, vagabundo. Mas naquela época, desde pequenininho já trabalhava para ajudar a família. E aquela mulher viúva não tinha o que fazer, só tinha um filho que ajudava ela. Agora o filho morreu. E veio o cortejo, ela chorando. E Jesus está entrando na cidade e o cortejo saindo da cidade. Jesus para diante do caixão, que chama-se de esquife, e diz assim: mulher, não chores. Entende isso? Perceba que a mulher perde seu único filho, tudo que ela tinha, já tinha perdido o marido. Agora Jesus encontra com ela e diz: não chore. O que ele quis dizer com isso? Porque qual é a mãe que perde um filho e não vai chorar? Mas o que ele quer dizer com isso? Chegou a solução do teu problema. Ele quer dizer, não tem mais motivo para chorar. Mas ele primeiro falou para a mulher: não chores, para depois ressuscitar. Então, ou seja, para ela primeiro crer e depois ele ressuscitaria. Então, ou seja, pare de chorar, teus problemas se resolvem aqui. Pare de se lamentar, teus problemas se resolvem em mim. Assim disse Jesus. Está entendendo isso? Ou seja, fique no estado de que ele já tivesse sido ressuscitado. Ele primeiro fala: mulher, não chores. Mateus 7, 12 e 13. Depois a gente volta para cá, só para você entender. Veja isso. O mesmo Jesus que de alguém que está escrito no texto de Jesus chorou, agora está dizendo para uma pessoa: não. Então a gente entende, reforça mais ainda que o choro de Jesus não foi porque Lázaro morreu. Porque aqui, portanto, tudo quanto queres que as pessoas vos façam. Não, é Lucas, perdão, eu errei. 10 para vocês, 0 para mim. É Lucas 7. Falei Mateus, né? Errei, me perdoe. Lucas 7, 12. Lucas 7, 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade acompanhava. Imagina isso. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. O quê? Agora imagina a multidão. Esse cara está doido? A mãe perde o filho e a mulher não chorar. Está entendendo isso? Imagina. Aconteceu um problema sério na sua vida, está internado, alguém está chorando
Tá lá, fulano entrou na UTI e tá lá chorando e sai da sala, e alguém chega e fala: não chora não. Porque quem manda você parar de chorar tem a obrigação de resolver o teu problema. Por que a gente fala chora, faz bem? Porque a gente não pode resolver. Não é assim? Ele fala: não, chora mesmo, pode chorar, é bom. Porque a gente não pode resolver. Mas quem pode resolver, o que é que diz? Não chore. O que é que o pai faz quando a criança está chorando por alguma coisa? Está chorando por um brinquedo, alguma coisa? O que é que o pai diz? Pode chorar, menino. Quanto que é esse negócio aí? Toma. Não é assim? Porque o pai pode resolver. Aí ele fala o quê? Para de chorar, porque eu vou resolver o teu problema. É isso que Jesus está dizendo comigo e com você. Não chore. Mas quando você não acredita, aí quem chora é ele. Está entendendo isso? Aqui a mulher está saindo da cidade e fala: não chore. A Bíblia diz que ele toca na esquife. Menino, levanta. O menino senta no caixão e começa a falar. A Bíblia diz que ele começa a falar. E as pessoas ficam todas assim. Agora aquele que chorou está aqui dizendo para aquela mãe: não chore. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está na hora de parar de chorar e acreditar. Está na hora de parar de ficar chorando e crer que algo poderoso Ele tem para fazer. Está na hora de parar de se lamentar e viver a glória de Deus. Porque a minha crise e a sua crise é apenas uma oportunidade que Deus está me dando para exercer minha fé. A minha crise e a sua crise é apenas uma oportunidade que Deus está tendo de fazer um milagre na tua vida. Como eu já preguei aqui, não existe milagre para Deus, existe para você. Ressuscitar Lázaro, Jesus faz uma oração. Ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, mas eu falo isso por causa deles. Lázaro, levanta. E Lázaro veio, sai para fora. E Lázaro saiu. Está aí, meu irmão. Não existe milagre para ele. O problema é a minha pequenez, o problema é a minha incredulidade, o problema é até onde eu creio que essa Bíblia é real, até onde eu creio que o que está aqui é real, que o que está aqui acontece. É por isso que nós precisamos viver milagres, nós precisamos viver o sobrenatural, nós precisamos acreditar, nós precisamos testemunhar do que Deus faz na nossa vida. Agora vocês não testemunham nada. O meu testemunho fortalece outro. O que Deus faz na minha vida fortalece outro, que diz: Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. É por isso que o evangelho pregado é o evangelho vivido. Chega de apenas o evangelho de romantização, de fantasia. Não, tem que ser o evangelho vivido. Olha, eu vou te falar o que Deus fez na minha vida. Tem melhor pregação do que essa? Você dizer: olha, eu vou te dizer o que Deus fez na minha vida. Eu vou te falar o que Deus fez na minha vida. E a pessoa que ouve você falando o que Deus fez na sua vida vai dizer: eu quero isso aí também. Porém, para querer isso aí também, tem que ter o mesmo nível de entrega que você. Por que uns conseguem e outros não? Está faltando o quê? Entrega. E quando você não entrega, o versículo é João 11:35. Qual é? Jesus chorou. Esse lado aqui vai falar para o outro lado. Digamos que esse lado não está crendo. Aí você vai olhar para eles e vai falar assim: Jesus chorou. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha para eles e fala. Agora esse lado vai falar para o outro. 1, 2, 3, fala. A pergunta é: até quando vocês vão fazer Jesus chorar? Está na hora de parar com isso, irmão.
Está na hora de viver aquilo que Ele tem para nós vivermos. Está na hora da gente viver o sobrenatural de Deus. Está na hora desse livro aqui ser verdade na minha vida, ser verdade na tua vida. Está na hora da gente parar de viver uma fantasia, o evangelho de romantização. Não, é real. Isso aqui é real, isso acontece. O que está aqui acontece. Ele ainda continua ressuscitando, Ele ainda continua curando, Ele ainda continua transformando, Ele ainda continua abençoando, Ele ainda continua prosperando, Ele ainda continua fazendo coisas grandiosas. O problema é meu nível de entrega, até onde eu creio, até onde eu vou por Ele. Qual o sacrifício que eu estou disposto a fazer por Ele? O que é que eu estou disposto também a entregar por Ele? O que? O que é que eu estou disposto a entregar por Ele? O que é que eu estou disposto a fazer por Ele? Se vir ao culto já é o maior sacrifício. Tem gente que vem arrastado. Não sei o que. Eu vou, né? Se eu não for, o pastor vai ficar falando. Vamos lá. Vamos ver. Olha o sacrifício que você fez para estar aqui hoje, meu irmão. Enquanto você estava em casa, pensando se vinha ou não, João 11:35. Enquanto você estava em casa, achando que seria interessante vir ou não, porque Jesus não chora por causa da sua dor, chora por causa da sua incredulidade. Jesus não chora por causa da sua necessidade, chora por causa da sua incredulidade de ver aquele povo que já tinha visto Ele ressuscitando ali o filho da viúva de Naim. Aqueles homens viram Jesus fazer coisas grandiosas. Viu Tabita ser ressuscitada. Menina, levanta, a filha de Jairo. Aquele povo tinha visto isso. Grandes milagres acontecendo, grandes coisas acontecer. Leprosos, 10 leprosos de uma vez só, curando e atacado. Os 10, Senhor, tem misericórdia, vai, apresenta o sacerdote. Os 10, curado. Cego ouvindo até ele, curado. Leproso, curado. Mudo e surdo, curado. Aleijado, curado. Tudo que aparecia, ele curava. E agora, diante de uma situação daquela, todo mundo chorando, as irmãs chorando, e uma após a outra disse: se o Senhor estivesse aqui. E os judeus cochichando: não pode, não poderia esse que fez isso, que curou isso. Veja que eles tinham o quê? Informação. O que é que eles tinham? Informação. Eles sabiam do que Jesus tinha feito. Eles tinham certeza do que eles tinham feito. Não, esse aí não poderia. Está no versículo. Volta lá, por favor, Léo. Versículo 37. Vê aí, 37. 11:37. João 11:37. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do... Então eles sabiam que Jesus tinha curado um cego, ter evitado que seu amigo morresse? Não poderia. Quer dizer, eles já sabiam de quem Jesus era. E quando Jesus chegou naquele lugar, eles continuaram chorando. E o choro deles irritou Jesus a tal ponto que Jesus chorou. Então, meu irmão, para de chorar e crer. Em outras palavras, o teu choro está irritando Jesus. Oh, meu Deus, eu não aguento mais. Cadê tu? Tu não está me vendo, não? Para de chorar e acredita. Senhor, eu creio que amanhã vai dar tudo certo. Eu vou orar e vai resolver. Eu vou orar e vai acontecer. Eu vou orar e vai transformar. Eu
Eu vou orar e creio que o Senhor vai mudar a minha história. Se levanta. Levanta dessa situação aí. Levanta desse comodismo, dessa falta de fé, dessa incredulidade toda, e vamos embora, vamos para frente, vamos crer. Eu tenho um propósito no meu coração, pastor, e eu sei que Deus vai agir, vai. Eu estou em busca disso, eu sei que Ele vai fazer, vai. Mas eu preciso me entregar, é verdade. Nenhuma plantação nasce antes de ser plantado. Nenhuma colheita vai acontecer antes da plantação. Você está aí? A sua colheita não vai acontecer antes da sua plantação, irmão. Você não vai colher nada que você não plantou. Quem planta incredulidade vai colher incredulidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Jesus quer mudar a tua história? Sim. Jesus quer transformar você? Sim. Jesus quer abençoar a sua vida? Sim. Agora, até onde você crê que isso é verdade? Por isso que é gerado o que? Situações para ver se você crê ou não. Já viu aquele ditado que a pessoa diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Né? Quanto mais eu oro, parece que pior fica. Não é assim? Você começa a orar e a coisa começa a ficar mais estreito. Até onde você vai aguentar, irmão? Você ora pelo marido, o bicho fica pior, miserável. Ora pelo filho, o menino fica mais perturbado. Não é? Ora pelo emprego para que a coisa melhore, o negócio murcha mais. Você fala: meu Deus, desse jeito eu vou parar de orar. Mas na realidade, Jesus está dando oportunidade para você continuar orando, porque quem continua orando, continua crendo. E aí dá uma apertada aqui, vamos ver até onde ele vai aguentar. Dá uma apertada aqui, vamos ver até onde. Olha lá, ó, continua orando, continua clamando, continua acreditando. É isso que eu quero que vocês entendam. Lembra de Jairo? Jairo foi chamar Jesus, a filha dele estava moribunda, estava morrendo. Quando foi chamar Jesus, o que aconteceu com a menina? Morreu. Perceba, Jairo sai desesperado para chamar Jesus. Quando ele chega diante do Senhor, quer que alguém chegue e fala: ei, para, não incomoda mais o mestre, não, acabou, morreu, não tem mais jeito não, morreu. Jesus olha para ele e fala: somente creia. Somente creia. Essa menina está morta. O que está morto na tua vida? Eu vou liberar a palavra para você. Somente creia. O que você acha que não tem mais jeito lá na tua casa? Somente creia. O que você acha que tem mais jeito para você? Somente creia. A maneira como você se comporta diante das suas adversidades é a maneira que Deus vai agir sobre a tua vida. O servo disse: para de incomodar o mestre, ele morreu. Isso, vamos lá, Jairo, vou na tua casa. Olha o que Jesus faz. Está uma multidão na casa de Jairo. Ele chama 3: Pedro, Tiago e João. Quem ele chamou? Chamou quem? Mas se andava 12 com ele, por que chamou só 3? Percebeu? Só chamou 3 porque ele acreditava que aqueles 3 cria muito mais do que os outros. Então, ou seja, para você ver o sobrenatural acontecer na tua vida, ande com pessoas que têm a mesma fé que você. Não entra ninguém, fica todo mundo aí fora. O chororô fica aí fora. Os incrédulos ficam aí fora. Quando ele falou: ela não está morta, somente dorme. Começaram a dar risada. É doido mesmo. Minha está morta, dorme. Oxi. E começaram a rir. Jesus só entrou: Jairo, a mãe e os 3. Venha. Menina, levanta. A menina levantou e falou: dá comida para ela.
entendendo isso? Só chamou aqueles que acreditavam. É esse o nosso problema. Aquilo que eu creio. É bom compartilhar com pessoas que têm a mesma fé que eu, que falam, vamos lá, meu irmão, vai dar certo sim, eu vou orar pelo seu propósito. Deus é poderoso para fazer muito mais. Não tem nada pior do que andar com o incrédulo. A gente está tentando fortalecer a fé, a miséria está puxando a gente para baixo. Está entendendo isso, meu irmão? Para de fazer Jesus chorar. Crê. Ah, pastor, fulano abriu um negócio ali e deu errado. Então eu tenho 90% de chance de dar errado também. Quando você fala isso, você faz Jesus chorar. Você é de Deus. Você não tem nada a ver com fulano. Você é servo de Deus. Você vai desafiar o improvável. Você vai fazer o improvável. Que não deu certo para fulano, vai dar certo para você. Porque você é diferente. Quando você chega ali, chega o reino de Deus. Quando você chega ali, chega a glória de Deus. Quando você chega ali, chega a presença de Deus. Você não entende o mundo espiritual, mas quando você está chegando no seu bairro, você está chegando a presença de Deus lá. Quando você chega na sua rua, a presença de Deus está chegando ali. E talvez pessoas deixaram de morrer por sua causa. É porque Deus não abriu a sua visão espiritual, mas talvez pessoas deixaram de morrer naquele dia por sua causa. Porque quando você chega, a presença chega. E aí é uma batalha no reino do Espírito. Você precisa entender isso, irmão. Você está aí? Você precisa entender que aonde você chega, a glória de Deus está contigo. Então você precisa apenas acreditar. Não importa o caos que os teus olhos estão vendo, o que importa é a bênção que a tua fé está te mostrando. É por isso que chamam crente de doido, porque estão vendo uma coisa, mas esse cara está vendo o que aqui que eu não estou vendo? Porque isso que a gente é doido mesmo. Para esse mundo a gente é tudo maluco. Não é verdade? Para esse mundo a gente é doido, porque a coisa está numa situação e o mundo vai procurar situações palpáveis. Não, a gente procura situações que não existem. Por exemplo, a água é uma água saloba. O profeta vai jogar sal na água, tudo para a água ficar doce. Olha, potável. Como é que pode jogar sal na água para a água ficar boa? Não é o contrário. Você está aí, meu irmão? Está entendendo isso? Deus tinha outro lugar para mandar o povo de Israel passar, mas ele fala, não, vamos passar pelo mar. Chega diante do mar, Moisés, toca aí as águas, Moisés, pum, se abre. Andar com Deus é assim, irmão, é andar no improvável. Agora, que poder Deus poderia mostrar se fosse tudo lógico? A fé não é lógica, a fé é sobrenatural. É por isso que quando Deus convida você para andar na fé, convida você para andar no sobrenatural, para andar sobre as águas. Mas a gente quer viver uma fé natural. Não, a gente vou lá para minha igrejinha, para o meu cultinho, fazer minha oraçãozinha, ouvir o louvorzinho da pastorinha, ouvir meu pastorzinho pregar uma palavrinha, dar meu dízimozinho, minha ofertinha, e vou ver minha vidinha. Mas não é isso que Deus tem para você. Deus não tem inha para você, Deus tem ão. Vou sentar lá para ser ministrado pelo toque da Ericazinha, tocando um tecladinho ou um violãozinho. A gente tem que parar com isso. Deus é grande, tudo que Ele faz é grande. Está entendendo? Uma certa vez, um menino perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai disse: agora, como eu vou responder isso? Ia passando um avião
Aí o pai apontou: tá vendo aquele avião lá, meu filho? Ele disse: tô. E o menino falou: é pequenininho, né, pai? O pai falou: vem comigo. O pai levou ele até o aeroporto, chegou próximo dos hangares e disse: dá uma olhada, filho. Nossa, ele é gigante, né, pai? É, meu filho, tudo depende do ângulo que você está olhando. Quanto mais perto você estiver, maior ele é. Deus é grande para quem se aproxima e é pequeno para quem se afasta. Quanto mais perto de Deus você chega, maior você vê Ele. Quanto mais longe de Deus você está, menor você vê Ele agir na tua vida. Entenda isso, por favor. Aproxime-se de Deus, e hoje é dia de você aproximar dEle. Ver a glória de Deus acontecer na tua casa, ver a glória de Deus acontecer na tua família. Você dizer para você mesmo: Senhor, não precisa mais chorar, porque agora eu vou crer. Não precisa mais chorar, porque agora, mesmo que o defunto esteja lá, eu creio que o Senhor vai ressuscitar. Mesmo que o caixão esteja ali, o Senhor vai ressuscitar. Mesmo que a situação esteja incontrolável, a minha vida vai estar diante do Senhor, que vai controlar tudo, começando pela minha vida. É o nível de entrega que muda tudo. É o nível de entrega que muda toda a minha vida. Você quer grandes mudanças, grandes entregas. Pequenas mudanças, pequenas entregas. Você decide o que você quer para a sua vida: se entregar mais ou ficar vivendo a vida que está. Não, pastor, tá bom assim, tá tranquilo, Deus abriu uma portinha ali para mim. O César falou algo muito interessante aqui, a questão da porta e janela. Por que diz que Deus abre janela? Porque a janela só abre por dentro. Só quem está dentro pode abrir, e não quem está fora. Então Deus quer abrir algo que a chave está no reino. Aleluia. Isso aí foi combinado para vocês acordar. Obrigado, deu certinho. Você entendeu, irmão? Porque para abrir uma porta, quem está de fora com a chave, mas a janela só quem está de dentro. Então Deus está dizendo: eu quero abrir para você, meu irmão. Você só precisa fazer alguma coisa aí para que eu abra aqui. Você só precisa se entregar aí para que eu abra aqui. Você só precisa crer aí para que eu abra aqui. Você só precisa se lançar aí para que eu abra aqui. Então tudo depende de você, porque a partir de agora Jesus não precisa mais. Porque se ele chegasse ali e aquele povo está: glória a Deus, aleluia, chegou Jesus, Lázaro vai ressuscitar, aquele povo não estaria chorando, estaria como em festa. É isso. Se alegre. Quando você tem a certeza que Jesus chegou, se alegre. Quando você tem a certeza que Jesus chegou, faça festa. Quando tem a certeza que Jesus chegou, fique alegre, creia e diga: olha, vai mudar tudo porque meu Jesus chegou. Vai acontecer porque meu Jesus está aqui. Vai mudar a minha vida, Jesus está aqui. Aleluia, aleluia. Leve isso com você. Sai daqui crendo que Ele vai com você. Sai daqui entendendo que Ele está com você, estar em você. Sai daqui crendo que quando você chegar num lugar que alguém te apresentar o caos, você vai apresentar a solução do caos, que é Jesus. Fique de pé. Eu falei que eu não ia demorar hoje. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, renova a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé,